Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um episódio do Independente, o podcast do Programa de Educação Financeira do Poder Judiciário. Eu sou o Marcos Bianchi e estamos hoje para falar de um assunto que todo mundo quer alcançar, todo mundo busca, todo mundo sonha, viver de rendas. E não, nós não estamos falando em ter uma loja de armarinhos, nós estamos falando de fazer o dinheiro trabalhando para a gente, não é, Dias? É isso mesmo, Marcos. A gente escuta falar muito sobre renda ativa e renda passiva, né? E o nosso sonho, de certa forma, é podermos usufruir da renda passiva. Então, qual é essa diferença? A diferença é que a renda ativa, ela é a renda que é o resultado do nosso esforço, do nosso trabalho, quando estamos realmente na ativa. E a renda passiva é uma renda que nos volta, que nós recebemos, sem a necessidade de estarmos atuando diretamente na construção desse capital, né? Então, nós não estamos trabalhando. Podemos fazer um paralelo em relação à nossa aposentadoria, né? Então, a nossa aposentadoria, nesse entendimento, ela é uma renda passiva que foi construída ao longo de anos, mas que nós não estamos mais atuando efetivamente com o nosso esforço de trabalho para obter esse rendimento. De maneira simplificada, Marcelo, acho que nós podemos falar, então, são modos pelo qual o dinheiro trabalha para nós, ou seja, fontes de renda independente do nosso trabalho. E aí, me parece, nós podemos citar a previdência oficial, seja o INSS ou regimes próprios, a previdência complementar, imóveis para aluguel, fundos imobiliários e ações pagadoras de dividendos, não é, Dias? Sim, Marcos, eu vou trazer aqui dois desses produtos que você acabou de mencionar. Um deles é muito comum, a gente escuta muito pessoas falarem que famílias vivem de renda de aluguel. Você ter um imóvel que você não ocupa, né, que você não mora nele, que ele está disponível para alugar, pode te gerar uma renda passiva. É uma forma de investir, é uma forma de ter retorno. Existe uma outra forma muito parecida, que são os fundos de investimentos imobiliários. Eles são produtos, né? São fundos que são negociados na Bolsa de Valores, no qual você compra ali parte de um investimento em imóveis, né? Cada fundo tem as suas especificações e o seu nicho de mercado, né? Seja ele investimentos em imóveis comerciais, como shopping centers, outros imóveis para escritórios e até imóveis logísticos, né? Que são alugados para empresas atuarem em redes logísticas. Então, nós escolhemos um fundo imobiliário para aportar o nosso dinheiro para poder ter o retorno desses aluguéis, da fração desse aluguel que corresponde à minha parcela desse fundo, né? Você está acompanhando o podcast Independente, podcast de educação financeira do Poder Judiciário de Santa Catarina. Então, qual a diferença do primeiro e do segundo? O primeiro, o imóvel, ele é menos volátil, o valor dele. Nós temos aí uma tendência de que o imóvel, ele acompanha aí a macroeconomia, mas ele tem uma tendência de valorização e vai ter uma taxa de retorno X em relação ao aluguel, que pode variar muito de acordo com o imóvel que você escolheu para fazer esse investimento. Já o fundo de investimento imobiliário tem a vantagem de que você não precisa guardar tanto dinheiro para poder começar a investir, você pode comprar pequenas frações desses fundos de investimento e já ter o retorno desde já, e se desejar, reinvestir esse retorno para ir cada vez mais tendo participação no fundo. Porém, ele é um investimento volátil, ele é negociado em bolsa de valores. Então, embora você tenha aí um retorno mensal de renda passiva garantido, você está sujeito ao risco da volatilidade do valor do fundo imobiliário. As duas classes têm vantagens e desvantagens, né, Marcelo? Talvez assim como as ações, afinal de contas, o que são os dividendos? É quando as empresas listadas na Bolsa, empresas de capital aberto, dividem com os seus acionistas parte dos seus lucros do exercício financeiro. Se eu tenho um pedacinho de uma empresa, tenho uma ação da Petrobras, quando ela fechar o exercício, parte dos lucros ela vai dividir, inclusive comigo, mesmo que sejam centavos se eu tiver só uma ação. O que é importante, talvez, ressaltar para empresas pagadoras de dividendos é que, escolher empresas cujo fluxo de caixa, cujos resultados futuros sejam razoavelmente previsíveis, ou seja, empresas consolidadas no mercado, consolidadas na sua área de atuação e que não demandem mais tantos reinvestimentos dos seus lucros. É importante ressaltar que, mesmo empresas dessa categoria, desse porte, eventualmente podem não distribuir dividendos, podem não ter lucro ou podem distribuir dividendos de maneira não mensal, às vezes trimestral, às vezes semestral, às vezes anual.
De qualquer forma, a lição que nós tiramos de tudo isso, o importante é montar uma carteira que talvez englobe um pedacinho de cada uma dessas classes de ativo para se complementarem entre si, não é, Marcelo? Isso, Marcos. Lembrando que essas classes que nós mencionamos, né, os aluguéis, os fundos imobiliários, os aluguéis de fundos imobiliários também e os dividendos, são rendas passivas de curto prazo, que a gente já sabe que vai começar a usufruir delas tão logo. Mas se a gente pensar numa renda passiva de longo prazo, por exemplo, um complemento de aposentadoria, uma previdência, uma carteira previdenciária, a gente pode também usar uma estratégia de investimento mais diversificado ainda, que não nos dê, talvez, um retorno imediato, mas que vai nos dar um excelente retorno adiante, a exemplo de um momento de independência financeira ou de aposentadoria, né? Através de uma renda passiva que a gente espera que ela dure por muitos anos. É isso aí. E você, já conseguiu sua renda passiva? Conta pra gente como é que você alcançou, estamos curiosos. Ou ainda está com dúvidas sobre como alcançá-la? Escreva pra gente em educaçãofinanceira@tjsc.jus.br.